Oi, gente, tudo bem? Bom, eu decidi gravar esse vídeo para fazer uma breve explicação de como preencher o Business Model Canvas. Esse modelo, esse framework, como a gente diz, ele funciona para facilitar o nosso entendimento até visual a respeito do nosso modelo de negócios, tá? Então, aqui a gente tem as informações básicas de estrutura do nosso negócio. Gente, quando eu falo negócio, entendam, quando eu tenho uma ideia de empresa, de projeto, de um produto, de um serviço, de um novo objetivo para minha equipe, isso tudo é um tipo de negócio, tá? Então, sempre que eu falo a palavra negócio, não pensem, não associem diretamente a ser uma empresa em si, tá? Você pode fazer o Business Model Canvas para trilhar um desafio interno da sua equipe, por exemplo, tá? Ou de um segmento da sua empresa em específico, ok? Bom, vamos lá. Por onde é que a gente começa a preencher o Canvas? Pelo ponto principal, segmento de clientes. Então aqui a gente tem a numeração, tá, gente? Eu deixei a numeração aqui para facilitar para vocês a ordem de preenchimento do Canvas, tá? Então a gente tem aqui o número 1, segmento de clientes. O que é que vocês vão fazer aqui? Descrever o perfil do cliente, o seu público-alvo. Quem são as pessoas que vão adquirir o seu produto ou o seu serviço, enfim, que vão usufruir do seu negócio, tá? Como é que eu descrevo isso, Juliana? Você precisa conhecer seu cliente, primeiro ponto, tá? Se você não conhece o seu cliente, aí a gente vai falar na live dos métodos ágeis sobre design thinking para você explorar um pouquinho, entender quem é o seu cliente, o seu usuário, conhecer o seu perfil e as suas necessidades, tá? De uma forma breve, o seu cliente, quem é ele, qual a faixa etária, se isso influencia ou não no seu produto ou serviço, quais são as preferências desse cliente, de que forma ele gosta e prefere ser atendido, quais são as necessidades desse cliente. Enfim, descreva o máximo de informações possíveis a respeito do seu público-alvo, ok? Segundo ponto, proposta de valor. Aqui, gente, esse é o coração do Canvas, tá? Quando a gente fala de segmento de cliente e proposta de valor, eu tô falando do coração do Canvas. Proposta de valor é o que a sua empresa entrega. O que é que ela faz de diferente e como é que ela resolve o problema do seu público-alvo, tá? Então, vejam, primeiro eu defini quem é meu público-alvo. Agora eu estou descrevendo o que eu vou fazer para resolver as necessidades ou os problemas do meu público-alvo, tá? Então, quando eu falo em proposta de valor, eu falo no diferencial. O que é que você faz de diferente? Por que as pessoas escolheriam o seu negócio, tá? Pensa nisso. Canais. Aí a gente fala de canais de divulgação. Então, a gente pode traçar aqui redes sociais, o site da sua empresa, enfim, quais são as formas de divulgação do seu produto ou do seu serviço, tá? Aqui você vai listar todos eles no passo 3, ok? No passo 4, você vai definir as formas de relacionamento com o cliente. Então, como é que você mantém o contato com o seu cliente? Você faz o contato com ele através do WhatsApp? Ou é um atendimento presencial? Enfim, quais são as formas de você se manter conectado com o teu cliente? Ok? É no passo 4 que você vai descrever isso. No passo 5, você tem receita. O que é a composição total do seu produto ou do seu serviço. O que você vai fazer ali? Você vai descrever quais são as vias de receita, por onde é que entra a receita da tua empresa, tá? Você vai entender ali. Por exemplo, se eu tenho um negócio que vende diversos tipos de produtos. Para cada tipo de produto, talvez eu tenha um segmento de cliente e uma maneira de vender, um canal de distribuição que me gere receita, tá? Então, na receita, vocês vão descrever quais são as formas de entrada de recursos para sua empresa.
Vou dar um exemplo meu, tá, gente? A minha empresa, o meu negócio funciona de duas formas. Eu tenho duas portas aí de receita. A primeira porta é o processo de transformação ágil, a assessoria, a consultoria que eu faço para as empresas, para os meus clientes. E uma outra forma de receita é, por exemplo, um pacote de workshop, de treinamentos que eu faço aberto ao público. Então, eu tenho duas fontes de receita e ali eu posso também descrever a composição dessas receitas, ok? Então, só para vocês entenderem como é que a gente descreve ali. Passo 5 esse, tá? Passo 6, recursos chaves. Quais são os recursos, o que é que você precisa para fazer o seu produto ou seu serviço funcionarem? Então, você tem recursos físicos, estruturais, de matéria-prima, por exemplo, recursos humanos, que são o seu tempo ou o tempo da sua equipe, são horas de trabalho dedicados, enfim, todos os recursos que você precisa para fazer o seu produto ou serviço funcionar tem que estar descrito aí, tá? Recursos chaves, ok? Depois dos recursos chaves, você tem atividades chaves. Então, através de que atividades o seu produto ou seu serviço vai chegar no seu público-alvo? O que é que eu estou dizendo com isso? Dei o exemplo para vocês ali da receita, tá? No meu caso, a minha empresa, ela tem como atividades chaves assessoria, consultoria, treinamentos, workshops, tá? Então, eu tenho ali o que a gente chama de esteira de produtos. Então, nessa esteira, eu tenho vários pacotes onde eu entrego o meu produto ou o meu serviço para os meus clientes. Ok? Então, descreva aí as atividades chaves do seu negócio no passo 7. Passo 8. Quem são ou quem pode ser seu parceiro de negócio? Então, de repente, você consegue fazer, sei lá, uma parceria com o Sebrae, uma parceria com algum outro negócio que combinem aí produtos e serviços e impulsionem ou ajudem a impulsionar o seu negócio. Então, pensa nisso. Por exemplo, uma loja de roupa pode ter uma parceria com uma loja de sapatos, por exemplo, ou uma loja de acessórios, e isso pode fazer fluir o negócio tanto para uma empresa quanto para outra, tá? E por último, mas não menos importante, a estrutura de custo. Então, aqui você vai descrever como é que você compõe o seu produto, tá? Aqui eu não falo de preço de venda, tá? Eu tô falando de estrutura de custo. Então, quais são os custos que você tem para conseguir fazer rodar o seu produto ou seu serviço, enfim. Então, você tem custo de matéria-prima, quanto custa? Você tem custo de divulgação de redes sociais, por exemplo, custo de manutenção do seu site, enfim, quais são os custos que compõem o seu produto ou o seu serviço, tá? De uma maneira muito simples, gente, esse é o Business Model Canvas. Ah, Juliana, mas o que isso tem a ver com a transformação ágil? Gente, para que a gente consiga fazer um processo de transformação, a gente precisa primeiro entender o nosso negócio, saber para quem a gente quer oferecer o nosso produto ou nosso serviço, que diferencial a gente vai entregar quando a gente fala de proposta de valor. Então, essa estruturação básica de negócio é necessária para a gente conseguir entender o contexto atual do nosso negócio e vislumbrar aí de que forma o nosso negócio vai ser impulsionado em direção à inovação, tá? Falando um pouquinho de métodos ágeis aqui para compor um pouco o Canvas, tá? A gente tem, a princípio, aqui duas possibilidades de agregar métodos ágeis nesse framework aqui do Canvas. Traduzindo. Quando eu falo em segmento de clientes, eu falei isso no início da gravação. Nós precisamos entender o nosso público-alvo. Quem é, o que eles gostam, o que não gostam e etc. Para isso, a gente pode usar Design Thinking. Se vocês não conhecem o Design Thinking ainda, não sabem como fazer, acompanhem, porque na live eu vou falar sobre isso. Eu vou falar do Design Thinking e das ferramentas que a gente pode utilizar para
por exemplo, montar persona, que seria um componente, uma ferramenta bastante importante para entender segmento de cliente, tá? Então, acompanhem a live de Design Thinking para a gente entender aí como é que a gente se aprofunda em relação ao nosso público-alvo, ok? Vejam que essa é a parte mais importante do Canvas, quando a gente fala que por onde a gente começa a entender nosso negócio, a gente começa pelo nosso cliente, tá? Por entender as necessidades desses clientes, ok? E em segundo lugar, aí, o que a gente pode agregar nesse Canvas são OKRs. O que significa isso? Quando eu tenho ali delimitado qual é a proposta de valor do meu negócio, eu posso, a partir dessa proposta de valor, desse grande diferencial do meu negócio, definir objetivos e resultados chaves. Ah, Juliana, não sei o que é isso, é uma linguagem muito complexa, não entendo essas nomenclaturas. Calma, gente. Durante essa semana de transformação ágil, eu vou explicar um pouquinho de cada um dessas metodologias ou das principais metodologias para você conseguir implantar isso no seu negócio de uma maneira ainda pequena, mas ir crescendo aí conforme você for percebendo que você, seu negócio, o seu time estão avançando nessa direção, tá? Então, nós vamos falar de OKR também essa semana, tá? Então, quando a gente fala de proposta de valor, de entrega de valor, combina falar de OKR, tá bom? Essas são as duas principais ferramentas, as duas principais abordagens ágeis que a gente pode implementar junto ao Canvas, ok? Então, primeiro passo, descreve aí no Canvas. Ah, Juliana, não tenho todas as informações. Não tem problema. Comecem, gente, façam. À medida que vocês começarem a descrever, vocês vão ter muitos insights, muitas dúvidas vão vir à cabeça de vocês vão precisar esclarecer, buscar informação, mas esse processo de estruturação é bastante importante para que vocês tenham clareza do negócio de vocês, tá bom? A partir daí, aí sim a gente começa a falar de transformação ágil, tá? Então, a gente vai falar dos métodos e abordagens, a gente vai falar de preparação da equipe, das habilidades da equipe para que o processo de transformação ágil realmente aconteça e a sua empresa possa ser direcionada para um caminho de inovação, de resiliência, eficiência e eficácia, ok? Então, até a próxima, gente!